der uma olhada nos números, o Gerson foi muito bem num time que está todo, não vou dizer bagunçado, que é muito forte. Joga no barata Mas o boa. Arrascaeta também não fez um jogo ruim. É porque o Pascoal tem um ponto que, assim, parece que corre mais do que o necessário, né, Pascoal? Corre mais do que precisa. O Flamengo ganha na qualidade individual, ganha porque tem um elenco fabuloso, ganha porque os jogadores são espetaculares. Bruno Henrique no primeiro tempo, sim. Para mim foi o melhor jogador do Flamengo, o Bruno Henrique. Principalmente pelo primeiro tempo. Como eu acho que o primeiro tempo do Flamengo foi bom. Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Sejam bem-vindos a mais um vídeo top do canal. Galera, eu separei aqui para vocês o corte do programa ESPN FC da ESPN Brasil, Grupo Disney. Link na descrição como créditos, canal aqui do YouTube. Flavense com golaço de Gerson no fim. Gerson salvou o Flamengo ontem, galera. Que golaço, hein? Merece aplausos. Muito bem, cara. Dito isso, quero convidar você aí que é mengão, que é flamenguista, se inscreva. Seja bem-vindo, deixa o like e ative o sininho para não perder nada, valeu? Tamo juntos, vamos aqui acompanhar este corte com as opiniões de Pascoal, Mauro Naves, o Zinho também está no programa e a Daniela Boaventura voltou, né, cara? Seja bem-vinda, Daniela Boaventura, você é um deboche, é isso aí. Valeu, galera, vamos lá pro vídeo, simbora. Ontem o Gerson correu para todo mundo, correu para todo ele jogou canto. bem. Quem? O Gerson. O Gerson correu para todo mundo, tem gente correu que não gosta muito desse jogador, Não, mas peraí. não sei. Olha, eu tô voltando de férias, você dá tacadazinho, você me defenda, porque estão dizendo aqui que eu não gosto do Gerson. Eu vou explicar de novo, que é para ficar claro. Eu não gosto quando o Sampaoli pede ao Gerson para cair para a esquerda. Ponto esquerda. Exatamente. Aí eu acho que não tem necessidade. Mas não tem como tirar Tô o Bruno contigo, Henrique. comandante. Não tem como tirar, vocês vão me desculpar, mas eu sei que a torcida fala, por que não põe o Cebolinha? Não tem como tirar o Bruno Henrique. Não tem. Não tem como tirar. O Bruno Henrique resolve praticamente os jogos pro Flamengo. Então não tem como tirar o Bruno. Fala aí, o torcedor do Flamengo, tem como tirar o Bruno Henrique? Não. De jeito nenhum. Então, agora, eu só não entendo... que nem o Gerson também. O Gerson não foi bom só porque estava pela esquerda, não estava. Você vai ver quantas vezes ele foi na área. Depois você der uma olhada nos números, o Gerson foi muito bem num time que está todo, não vou dizer bagunçado, que é muito forte. Joga no barata Mas o boa. Arrascaeta também não fez um jogo ruim. É porque o Pascoal tem um ponto que, assim, parece que corre mais do que o necessário, né, Pascoal? Corre mais do que precisa. O time do Flamengo corre mais do que precisa. Não precisa correr tanto. O time do Flamengo tem muito mais bola, muito mais qualidade do que propriamente ficar correndo atrás do... Jogou contra o Coritiba... E o Coritiba teve a pique de fazer o terceiro gol. E dele, Coritiba, sair com a vitória. O jogo muito estranho, muito... Sabe, o futebol do Flamengo não tem... O Flamengo trocou nessa temporada um treinador que foi campeão, que não teve brilho, segundo a diretoria, para dois treinadores, três, nem mais lembro como são dois, né? Dois que ainda não deram nenhum brilho para o time do Flamengo. Nenhum brilho. O Flamengo não teve nenhum brilho com esses dois treinadores. O Flamengo ganha na qualidade individual, ganha porque tem um elenco fabuloso, ganha porque os jogadores são espetaculares. Que não deixa o melhor de ser um elenco mérito, da América né? do Sul. Você teve dinheiro, você comprou o baita elenco, ok, parabéns para você. Mas jogadores e técnicos precisam repartir algumas responsabilidades no que diz respeito a continuar sofrendo gol, etc. Porque não pode um jogo como esse o torcedor do Coritiba estar mais frustrado do que o do Flamengo, que ganhou, que não gostou. O do Flamengo ganhou, legal, mas não gostou. Agora imagina a frustração do Coritiba, lá embaixo da tabela, em casa, com as chances que teve, com o jogo que fez. Os caras devem estar, frustrados demais. E não é para ser assim quando se tem pela frente um Flamengo. Você fala, você tem que... não, o Flamengo hoje vai ser difícil. Não, se a gente perder de pouco, tá ótimo e tal. Quando você vê o jogo... Você fala, puxa, dá para ganhar. Porque eu acho que tem uma questão aí que você olha o jogo, né? O Mauro toca num ponto que é muito sensível. O primeiro tempo o Flamengo produz, mas não consegue concluir em gol. O segundo tempo parece que volta apagado. Tem uns minutos ali no começo do segundo tempo que só dá Coritiba. Então, assim, por onde passa? O que explica? O Mauro... Aquela falha do zagueiro no gol do Coritiba logo com zero de jogo. Né? O Fabrício falhou. O Fabrício Bruno falha? O Fabrício falhou. Para mim é bom zagueiro, mas falhou ali. E aí, Zinho, eu fico pensando assim, é só a qualidade individual? Porque, por exemplo, o Gerson fez um gol muito bonito. Mas você acha que ele fez uma boa partida, por exemplo, ontem? Rapaz, que boa pergunta. Não, assim, razoável. Não achei que ele também foi esse fenômeno todo, não.
Nenhum jogador, né? Ninguém, assim, Bruno Henrique no primeiro tempo, sim. Para mim foi o melhor jogador do Flamengo, o Bruno Henrique. Principalmente pelo primeiro tempo. Como eu acho que o primeiro tempo do Flamengo foi bom. Tanto é que vira o jogo. Ele toma o gol, né, de pênalti na infração cometida pelo Felipe Luiz, mas até aquele momento o Flamengo ainda tinha um jogo mais controlado, tinha mais a posse de bola, tinha uma imposição dentro de campo melhor do que a do Curitiba. O Curitiba até jogando mais nos contra-ataques, né, numa transição, competindo muito, marcando muito. Mas eu achei que o primeiro tempo foi bom do Flamengo, foi bom. Foi bom pela formatação tática que o São Paulo deu. Uma linha de 4, Pulgar de primeiro volante, o Vitor Hugo mais pela direita, o Gerson... Não achei o Gerson aberto pela esquerda. Em alguns momentos ele ia, mas eu acho que até tira o Bruno, o Gerson começa a ocupar mais aquele espaço, né? Tira o Bruno não, desculpa. Me agrada depois o que eu vi no primeiro tempo, ele tira o que eu Gabriel sempre e coloca defendo. o Luiz Araújo, não é isso? Aí o Bruno centraliza e o Gerson abre. Isso. Mas aí vai a questão. Por isso que o meu raciocínio vem do primeiro tempo para chegar nesse segundo tempo, porque aí passa pelo treinador. O que ele faz no primeiro tempo, que é o que eu defendo no programa há muito tempo, é o Flamengo jogar num losango, com um volante, 2 meias, um pela direita, um pela esquerda. Eu falo do Everton Ribeiro, ele começou com o Vitor Hugo, a opção dele, na primeira ali de volante. Hoje o dele, que ele gosta, parece que é mais o Pulgar, que está até jogando bem com ele, mas pode ser o Ala, pode ser o Thiago Maia, qualquer um deles. O Gerson mais ali como um meia pelo lado esquerdo, recompondo ali, fazendo essa linha de 3 defensiva, de 3 jogadores, primeiro, segundo volante ali, com a Arrascaeta na ponta desse losango, chegando nos 2 atacantes. Eu vi o Bruno Henrique até ora pela esquerda e ora sendo uma dupla de ataque com o Gabigol. Vi o Flamengo até fluindo, conseguindo jogar. Chega no segundo tempo, toma um gol logo de início, parece que, aí eu concordo com ele, com o Sampaoli, que ele fala, animicamente, parece que o time sente, né? Toma um susto com o empate e não produz. Ele falou de desgaste, falou de essa falta de assimilar, tomou o gol, mas manter o seu nível, mas aceita essa pressão do adversário. Foi assim em vários jogos do Flamengo, no comando do Sampaoli. Ele tem razão quando ele fala isso. O time realmente sente, e visivelmente foi contra o Olímpia, mas aí ele começa a mexer no time, e aí eu acho que hoje me parece o seguinte, que o Gabigol disputa a posição com o Luiz Araújo, né? Porque 2 jogos consecutivos ele tira o Gabigol para botar o Luiz Araújo. Luiz Araújo, não é o Pedro. Aí passa uns 10 minutos, ele tira o Bruno Henrique e bota o Pedro. Eu acho que essa movimentação não ajuda. O time não melhora, cai até, eu acho que tecnicamente produz menos. Ele desfigura taticamente aquilo que ele fez no primeiro tempo. Acho que essa variação dele cai naquilo que ele está dizendo. É ele que está falando na coletiva. Os jogadores não estão entendendo o meu modelo, ainda não se adaptaram ao meu modelo. Outra coisa que eu discordo. Se esse time, se esse elenco tem uma forma de jogo e que é campeão, que está sempre disputando título, eu acho que ele tinha que partir dessa formatação e ir aos poucos colocando um plano B, uma variação. Coisa que ele não faz. Vejo essa relação com os jogadores ainda difícil, porque se não há um entendimento é porque o dia a dia da conversa, da explanação dele, os jogadores não estão entendendo ou não estão cumprindo. Ou uma ou outra. Estão comemorando agora ali, ele foi lá, abraçou o Gerson. Legal, isso é muito bom. É legal ter um ambiente bom para trabalhar. Mas acho que o que ele está passando, como ele está passando, não está encaixando. E o Flamengo oscila. O Flamengo não tem ainda um time que a gente confia, esse time agora vai ter uma sequência. Ele tem que arrumar isso, porque o Brasileirão, Dani, 13 pontos atrás do Botafogo, vai ter que jogar muito mais do que está jogando e torcer para o Botafogo jogar muito menos do que está jogando também. Isso, e é uma combinação difícil, vamos dizer, né? Tem uma rodada, mais 2 rodadas tem Flamengo e Botafogo no Newton Santos. É um jogo, vamos ver, mas é o Flamengo já pensando também na Copa do Brasil. A competição para o Flamengo, viável, palpável, é a Copa do Brasil. Mas ele precisa melhorar, precisa arrumar esse time.
Vai ter 2 jogos e 21 dias até a primeira final, a ida da Copa do Brasil. A gente já viu isso antes. Eu quero só mostrar o número do Gerson aqui, porque você tinha colocado que ele jogou bem, o Zinho falou que foi razoável. Ele fez um gol bonito. Vamos dar uma olhada nesses números, então, para a gente entender a participação do Gerson e falar das alterações do Jorge Sampaoli. Na partida. Olha aí, os números corroboram com o que disse o presidente Mauro Naves aqui. Ele foi o primeiro em vários quesitos, né? Ações no ataque, passes no ataque, o segundo em desarme, terceiro em bolas recuperadas, ou seja, o Pascoal também falou que ele correu o campo como um todo, participando ativamente 48 ações no ataque, da defesa do Flamengo neste jogo e marcou um gol importante para o Rubro. Queria saber que ações são essas. Roda a vinheta pra gente. Repetindo as modificações, muito mais para que os jogadores entendam o que ele está pedindo. Mas quando ele tira o Gabigol e coloca o Gabigol, não jogou bem não, hein? Gabigol não jogou bem não. Fazer gol é uma coisa, bater o pênalti, legal, mas jogar bem é diferente. Jogar bem é outra coisa. Tem certeza disso? Muito obrigado, isso me ajuda muito. Passes, 48 ações no ataque, no né? ataque, quando a bola, o jogador recebe a bola depois da linha do meio-campo e dá o passe para frente. Ele é muito bom nisso, de pegar a bola e fazer o time jogar. Né? O Gerson é um jogador que tem muita qualidade técnica, né? Sim. E tem muitas possibilidades. Né? Eu acho que o time do Flamengo está jogando abaixo do que pode jogar. Está rendendo muito abaixo do que pode render. Joga num padrão de jogo muito abaixo do que poderia ser. Joga num ritmo de jogo muito abaixo do que poderia jogar. Joga numa pegada muito abaixo do que poderia ser. Porque se o Flamengo tivesse tudo isso que eu falei, mais do que os outros, ele sobrava no Campeonato Brasileiro. Ele tá brigando, ia estar lá em cima brigando ponto a ponto com o Botafogo. Eu concordo, cara. Se jogando mal desse jeito, estamos em terceiro lugar. Se estivesse jogando bem, estava lá em cima, cara. Fogo. Mas não está acontecendo bem assim. Né? Mas Pascoal ganhou do Coritiba. Ganhou. O que fica na memória do torcedor é a vitória. Mas você tem que entender a composição para chegar à vitória. Como é que esse trabalho é feito? E o Coritiba está fazendo um trabalho insano para tentar se recuperar no Campeonato Brasileiro. E o Coxa está se recusando a perder. Eu estou gostando bastante do que vejo de iniciativa, pelo menos, do time do Coritiba. Agora, o São Paulo vai ter um privilégio, Pascoal, Danizinho, que não queria ter, que é ficar com 2 jogos em 21 dias, porque ele não queria estar fora da Libertadores, evidentemente. Mas é um bom tempo para chegar e conversar. Vem cá, nós vamos jogar assim ou assado, né? Treinar, então, vamos treinar, né? Então, mas não, a primeira é conversar o seguinte, vocês vão jogar do jeito que eu quero ou do jeito que vocês querem? Se os caras falam do jeito que a gente quer, tá bom, então eu vou me adaptar a vocês. Porque o que parece que faz 4 meses que ele está querendo o jeito dele e os caras não estão afim do jeito dele. Tem um choque de gestão aí? Eu acho que tem, os caras não querem. Não adianta eu chegar lá e falar assim, não, é o seguinte, você vai marcar pressão aqui, você vai correr aqui, você fecha aqui. Não, professor, não é assim, nós vamos jogar aqui intuitivamente. É que tem momento que o Flamengo está jogando no contra-ataque, né? E com a qualidade técnica desse elenco, acho que é uma surpresa para quem acompanha os jogos e olha o que tem de possibilidade nesse time, ver um Flamengo contra-atacando, ver um Flamengo... E foi ficar lá atrás pelo Coritiba. Não estou falando que é uma final da Copa do Brasil que o São Paulo estava melhor no momento e empurrou, como o São Paulo já empurrou o Corinthians. Não, o Coritiba conseguiu jogar o Flamengo para trás e foram vários contra-ataques, não foi um ou outro, não. Enfim, fica uma trocação que não favorece ao Flamengo. O Flamengo não precisa disso pela qualidade que ele tem. Aí eu acho que até o São Paulo tem razão quando fala, a gente, quando tiver a bola, tem que trabalhar melhor e tal. 62 de posse, sei lá. Não é para passar por isso. O primeiro tempo teve muito mais a bola, mas não conseguiu criar efetivamente chances claras ali, né? Acho que aproveitou pouco. 5-4, grandes chances foram 4-3, quer dizer, você vê que o jogo, assim, mostra por que o torcedor do Coritiba está chateado com isso e com razão, eu acho. Ozinho, você tinha citado as alterações dele. Para você, essas alterações passam um pouco por isso que o Mauro está dizendo, porque eu fico com essa sensação de que ele quer dar uma cara a esse time que não é a cara que o time gostaria de ter, né? Você citou o Luiz Araújo, aí depois ele tenta consertar colocando... Aí, a gente tem todas as alterações e 1 minuto de cada uma, né? Que acaba ajudando, assim.
Faz ali, né? A primeira alteração dele é 6 por meia dúzia, depois o Everton Ribeiro e o Vitor Hugo também, ok, troca característica, mas é a mesma posição no campo. E aí é a parte mais sensível, quando ele tira o Gabriel para colocar o Luiz Araújo, e aí 10 minutos depois, 9 minutos depois, tira o Bruno Henrique, que tinha centralizado, para colocar o Pedro. Isso para você mostra um pouco disso que o Mauro está dizendo, da maneira de jogar? Assim, eu acho que assim, além de mudar um pouco o jeito do time, né, que se faz um primeiro tempo bom, você já tem treinado isso? É essa formatação que ele está treinando? Porque quando ele coloca o Luiz Araújo no lugar do Gabigol, ele fica sem... O Gabigol não é mais uma referência, nunca foi, né? O Gabigol sempre foi esse atacante de movimentação, ele até gosta disso, diz até que a diferença dele com o Pedro é clara nesse sentido, e por isso, não só por isso, né? Por tudo que o Gabigol construiu no Flamengo, ele é o titular da equipe. Mas assim, o Luiz Araújo é o ponta. E aí, nesse momento que ele faz essa mudança, muda esse sistema tático que ele joga com o Everton, com o Arrascaeta e o Bruno Henrique sendo os atacantes do time. É nítido, né? Porque estava o Everton Ribeiro, o Gerson, o Luiz Araújo aberto pela direita, né? Então é um Arrascaeta que infiltra na área quando o Bruno Henrique cai pela esquerda. É o Arrascaeta que se movimentou, o Bruno Henrique fica mais na área. E isso mexe no time. Você vê quem foi as ações. O Pascoal explicou muito bem. O Gerson se torna o meia do time, porque o Arrascaeta não está sendo meia. O Arrascaeta está sendo um segundo atacante. Tanto é que ele faz o gol de cabeça dentro da área. O Arrascaeta, se você perceber durante o jogo, ele está mais dentro da área do que o Gabigol. É verdade. Todos os lances de bola pelo lado do campo de cruzamento, o Arrascaeta está mais dentro da área do que o Gabigol, que é o atacante, para estar junto com o Bruno Henrique ali. O Gabigol, ele faz essa jogada e muito bem. Todo mundo sabe que vai acontecer, mas ninguém consegue marcar. Ele cai pela direita, puxa para a esquerdinha e procura a infiltração do Bruno Henrique. Mas isso o faz também tirar dali, de dentro da área, E quem está se transformando nisso é a formatação que eu estou enxergando do Sampaoli. Eu prefiro o Arrascaeta vir atrás dos atacantes, ele dando esse passe final. E como um elemento surpresa, entrar na área. Então tudo isso passa pelo treinador, pelo que o Mauro Naves falou. Pelas escolhas táticas dele e de alterações que confunde. Peraí, o jogador tem que entender. Também, acho que está na conta dos jogadores também. Chegou a hora dos jogadores também. Olha só, o cara quer que jogue assim, vamos tentar fazer. É um mau momento de alguns jogadores, mas muito pela confusão de arrumação de time do Sampaoli. Dias, Pascoal, quem vai ceder? O treinador nas suas ideias ou o elenco para se adaptar ao que ele pede? Eu acho que não vai mudar muita coisa, não. Porque o Flamengo também já ficou quando foi naquela última parada da data FIFA, voltou para jogar contra o Bragantino. 9 ou 10 dias, voltou para jogar contra o Bragantino, foi uma tragédia. Uma tragédia. Aquela relação de substituições ali diz muito do que aconteceu no jogo. Aquilo, para mim, é a tradução do que aconteceu no jogo. Né? Traduz exatamente. Por que ele tirou o Pulgar? Porque o Pulgar perdeu força. E ele precisava do Thiago Maia no meio campo para recuperar força de marcação no meio campo. Porque o time do Coritiba estava tomando conta do jogo. O Luiz Araújo, aí são coisas que eu acho que ele gosta muito do Luiz Araújo pela característica de trazer para dentro. Eu vou falar uma coisa, cara. O Sampaoli faz isso de propósito. Ele tira o Gabigol e coloca o Luiz Araújo, tira o Bruno Henrique e coloca o Pedro. É de propósito. Entre bater de fora da área com o pé esquerdo. É uma característica que ele queria no Marinho e o Marinho não conseguia dar e o Luiz Araújo está entregando para ele. Eu acho que ele faz isso. Mas tirar o Gabriel, passar o Bruno Henrique para dentro e levar um jogador que estava arrebentando, estava jogando bem, na minha opinião, estava jogando bem, o Gerson, pro lado do campo, aí você abre a perspectiva de abrir o meio campo para o adversário. Porque o Arrascaeta está jogando lá na frente. Entendeu? São coisas que é só meu modo de ver. Quando ele tira o Vitor Hugo, ele tira um cara que é multifuncional, que o Vitor Hugo joga de segundo volante, terceiro volante, de ponta de lança. Ele faz todas essas funções durante o jogo, inclusive. Ele faz essa transição de posicionamento. Para botar o Everton Ribeiro, que para mim é titular do time do Flamengo. E estava bem no jogo. Oi? Desculpa, eu não escutei.
E o Vitor Hugo estava jogando bem. Estava jogando bem. Eu estou falando isso, estava jogando bem. Mas, para mim, o Everton Ribeiro é titular do time do Flamengo. Na minha modesta opinião. Porque quando ele entra... mal. Hã? Diga assim. Entrou mal, ele falou. Não jogou bem, não entrou bem. Eu acho que eu adoro o Everton Ribeiro, mas ele não entrou bem nesse jogo. Sim, mas no anterior, que também foi feita essa substituição, ele entrou e arrumou o time do Flamengo. Então, tudo isso... Porque não é todo dia que o cara vai sair do banco e dar um resultado. Porque também tem o aquecimento, como é que ele está preparado, as coisas... São muitas variáveis para o cara entrar em campo. Agora, a gente questiona o time do Flamengo... Não é porque o Flamengo ganhou uma partida e a gente está desdenhando a vitória do Flamengo. Não é isso. Porque entendemos que o Flamengo pode jogar muito melhor do que está jogando. Esse é o fato. 21 dias agora para trabalhar, para chegar com um time inteirinho, para chegar à sequência, depois tem final de Copa do Brasil, tudo legal. Vamos ver como é que o time do Flamengo reage a isso. Porque a última reação não foi boa. A memória não é boa. Contra o Bragantino, o time entrou no... não é comigo, aí resolve aí você, marca você, entendeu? Eu não estou afim de marcar, marca você, dá uma corridinha ali para mim. E aí, o que aconteceu? Tomou a tamancada 4-0. Foi 4-0, se não me falha a memória? Foi. Se eu estiver errado, vocês me corrijam, por favor. Tomou a tamancada de 4-0. Aí vai jogar contra o reserva do São Paulo. Ninguém muito afim de marcar. O Lucas pega a bola. 7 jogadores posicionados. 7 do Flamengo. Não teve um valente para chegar. Pá, pum, sexta. É essa cobrança que a gente faz. O time pode mais. Pascoal? Pode mais. Diga, Zinho. Não, contra o Olímpia. O Olímpia hoje, também. Se não me engano, é o 3 último gols de colocado cabeça no contra o Campeonato Olímpia. Paraguaio. Tomou 3 gols de cabeça. Um do capitão do Ortiz, que é da minha altura. Nem subiu, nem pulou para cabecear. Na decisão, no jogo decisivo. Muito pouco. Muito pouco. Galera, acabei de receber a informação aqui, cara, da CBF. É o seguinte, hein? O sorteio de mandos de campo da final da Copa do Brasil será no começo da semana que vem. Beleza? Entre segunda e terça-feira. Saberemos se o Flamengo decidirá no Maracanã ou no Morumbi a final da Copa do Brasil. Maravilha, cara! Sobre o vídeo aqui, sobre o debate do programa ESPN FC, o que você acha sobre as alterações de Sampaoli, sobre as substituições? Para você, ele mexe mal no time? Ele mexe bem no time? O que você acha? Eu acho o seguinte, cara, o Sampaoli ele tenta confundir a nossa cabeça. Quando ele tira o Gabigol e coloca o Luiz Araújo, ele quer passar uma mensagem. Quando ele tira o Bruno Henrique e coloca o Pedro, ele passa uma mensagem. Qual mensagem? O que eu entendo? Ele faz isso de propósito, só para não dar o braço a torcer. Para quem quer que ele tire o Gabigol e coloque o Pedro. Para falar que os dois não ocupam o mesmo espaço. Para falar que o Pedro joga na posição diferente do Gabigol. Sendo que o Gabigol sai mais da área e o Pedro sai menos da área. O Pedro é o jogador referência, é o centroavante, né? É o 9. E o Gabigol, ele circula bastante fora da área. Ele vem buscar a bola no meio do campo, na lateral. O Gabigol, cara, ele tenta ser um meia. Só que ele não é um meia, ele é um atacante, né? Só que ele tenta fazer ali as distribuições de jogadas pelo meio do campo. Esse é o meu modo de pensar, é como eu vejo o jogo. Então ele tenta confundir a nossa cabeça na hora que ele tira Gabigol, coloca Luiz Araújo, que é um ponta direita. Daí ele pega, tira o Bruno Henrique, que é um ponta esquerda, que às vezes faz também a centroavância, né? Joga ali de 9, de centroavante. Aí ele coloca o Pedro. Agora, o porquê que ele faz isso, daí eu já não sei, galera. É coisas da cabeça de Sampaoli. Quando as pessoas falam que o Sampaoli é louco, tem gente que duvida, né? Mas é isso, ele faz esse tipo de alterações nos jogos, né? Cara, o Flamengo fez um bom primeiro tempo, um péssimo segundo tempo, vencemos com um golaço de Gerson. O Flamengo ocupa a 3ª posição do Campeonato Brasileiro, temos 35 pontos a 13 pontos do Botafogo, que lidera a competição, né? O Botafogo, nos últimos 5 jogos, marcou, se eu não me engano, 9 pontos. Ou seja, o Botafogo está caindo aos pouquinhos.
Agora, fim de semana, o Botafogo pega o time do Bahia. Bahia que meteu 4-0 no Bragantino. Só que o Botafogo joga num tapetinho, né? O que será que o Bahia consegue fazer aí para talvez nos trazer alegria, né? Um empatezinho estaria bom. E o Mengão que recebe o Internacional no próximo sábado às 18h30 no Maracanã. É isso, cara. Faltam 18 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro. Ainda dá, na matemática dá. Será que o Flamengo consegue emplacar uma sequência boa de vitórias, sendo que agora ele tem um tempo para treinar? Será que o Botafogo vai cair de rendimento? Pois é, veremos nas próximas rodadas. Muito obrigado a todos, deixem um like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras. Fui!